Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertocco e hoje eu quero explicar um pouquinho da importância para a gente aderir ao movimento mundialmente conhecido como Segunda Sem Carne. Sim, é mundial, tá? Começou em 2003 nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo todo. Hoje a gente tem mais de 40 países participando deste movimento. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: nós, seres humanos, nós somos onívoros e eu acho que não existe nenhum tipo de dúvida com relação a isso, certo? E o que é ser onívoro, Karina? Ao contrário de um panda, que comendo apenas bambu consegue obter todos os nutrientes que ele precisa para viver, nós, seres humanos, precisamos de uma combinação assim absurda de alimentos e nutrientes para que a gente possa se nutrir corretamente. Você acha legal a praticidade de um panda, que com apenas um alimento resolve todos os problemas? Ou você acha mais legal variar? Sem dúvida, existe vantagem sim em conseguir todos os nutrientes em um único alimento, certo? Porém, é extremamente limitante. Pensa assim, os pandas, eles só podem habitar onde existe esse alimento, tipo nas montanhas na China. Caso contrário, eles morrem de fome. Já nós, seres humanos, sendo onívoros, a gente tem um poder de adaptação assim gigantesco. A gente pode viver em condições extremas, a gente pode habitar a Amazônia, a gente pode habitar a Rússia, a Grécia, o Japão, Angola, São Paulo, até a Groenlândia a gente pode ir. Mas Karina, que caso isso tem a ver com Segunda Sem Carne, meu Deus? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós, seres humanos, podemos nos alimentar de verduras, legumes, frutas, cogumelos, raízes, grãos, nozes, castanhas, laticínios, ovos, carnes, pescados. É um fato, de tudo um pouquinho. Acontece que hoje em dia a alimentação de uma enorme maioria da população ela é muito monótona, sempre com os mesmos protagonistas. Existem infinitos alimentos, mas o que a gente busca é sempre a mesma coisa. Porém, as carnes, os laticínios e os ovos estão em quase todas as refeições do dia da maioria da população. E o custo ambiental dessa escolha ele é caríssimo. E o que a Segunda Sem Carne almeja é exatamente isso: a redução do consumo de alimentos de origem animal. O corpo humano precisa de 6 nutrientes que são essenciais para serem consumidos diariamente, que são os carboidratos. Sim, a gente precisa de carboidrato, eles são importantíssimos para a gente. Só que existem carboidratos bons e ruins, então a gente precisa escolher melhor, certo? Mas eles nos dão energia e também são super necessários na nossa alimentação. Gorduras! A gente também precisa de gorduras boas, que auxiliam no transporte e na absorção das vitaminas. Então a gente precisa sim consumir gorduras boas, como as gorduras insaturadas. Também precisamos de água, cerca de 65% do nosso corpo é água. A gente precisa muito desse nutriente para fazer com que essa máquina funcione direitinho. Vitaminas e sais minerais que regulam o nosso sistema metabólico. E claro, precisamos muito das proteínas, que são indispensáveis para os músculos, peles, ossos. Isso acho que todo mundo sabe. Mas o que muita gente não sabe é que existem diversas fontes de proteína no reino vegetal. Quinoa, leguminosas, que são os feijões, grão de bico, soja e até mesmo o amendoim, que é uma leguminosa, embora muita gente ache que é um tipo de castanha. Mas não, o amendoim é uma leguminosa que tem bastante proteína. E claro, também temos as carnes, os leites e os ovos, como também uma fonte de proteína. Mas esses alimentos não contêm só proteína, esses alimentos também são ricos em gorduras saturadas que devem ser consumidas com muita moderação, o nosso coração agradece. Então, a gente precisa compor a nossa dieta com todos esses nutrientes para fazermos nosso corpo ter saúde, energia, disposição. E são infinitas as possibilidades. E não apenas aquele frango com batata doce, tomate e alface. Karina, eu não acredito que o mundo vá ser vegano amanhã. Mas a degradação ambiental causada pela gigantesca produção de alimentos de origem animal é algo irreversível, é irresponsável e é muito grave. Se a gente quer que as próximas gerações tenham qualidade de vida, saúde e segurança alimentar, a gente tem a obrigação de rever os nossos hábitos e o nosso consumo. E não existe nada mais básico na vida do que a alimentação. Se alimentar de alimentos de origem animal o dia inteiro, além de não ser absolutamente nada saudável, também não é nada sustentável. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Vou colocar assim, como 100 calorias para cada alimento, só para facilitar um pouco para a gente entender. Para você ter uma ideia, para se produzir carne de boi, é necessário investir 100 calorias e essa produção te retorna em calorias apenas 6, ou seja, te retorna 6%. Para produzir camarão, vamos supor que a gente investe 100, ele te retorna apenas 1, ou seja, o retorno é de 1%. Você tem uma perda de 99% das calorias utilizadas para se produzir esse alimento.
Carne de porco, 6%. Agora, para você conseguir uma maçã, você tem um retorno de 110%, você tem um ganho de 10%. A soja, 400%. Você consegue entender o quanto é insustentável viver apenas de alimentos de origem animal? Ai, mas comer carne faz parte da nossa evolução, dos nossos costumes, é gostoso e tudo mais? Sim, mas a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que mais de 800 milhões vivem na miséria extrema, passando fome de verdade. A gente tem um aumento exponencial de doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres em pessoas cada vez mais jovens. Você acha mesmo que esse sistema está correto? Quantas pessoas você conhece que tem problemas de pressão alta, colesterol, diabetes, câncer? Você acredita na desculpa de que tudo isso é porque agora a gente faz exames e antigamente não? Nós somos o que a gente come. A alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde. Não à toa, nas zonas azuis, nas regiões com a população mais longeva do mundo, quase que não se consome alimentos de origem animal. Se quiser saber mais sobre esse assunto, sobre as Blue Zones, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo meu explicando tudo sobre esse assunto que é tão interessante. Mas voltando, para se produzir carnes, leites e ovos, é necessário também alimentar esses animais. Por isso que a gente tem 75% das terras aráveis do planeta produzindo grãos que vão virar ração para mais de 70 bilhões de animais terrestres que são abatidos anualmente. Esses animais, eles comem, e eles comem grãos transgênicos, com bastante agrotóxicos, com suplementos, inclusive a tão falada vitamina B12, porque eles não têm mais uma alimentação natural. Então esses nutrientes, eles não são encontrados na própria carne do bicho, né? Então são suplementados. E por viverem também, na maioria das vezes, em condições muito ruins, aglomerados, estressados, em condições de vida horrorosa, é necessário tratar e evitar doenças. E aí, pela ração, eles também tomam muito medicamento, inclusive antibióticos. Pois é, as superbactérias, elas amam isso, porque assim elas conseguem ter cada vez mais resistência. Tem alguns estudos que dizem que daqui a uns 20 anos vão ter pessoas morrendo de unha encravada por conta da superbactéria. Enfim, tudo isso, esses medicamentos, essas toxinas, esses antibióticos, a gente ingere por tabela, inclusive a suplementação de vitamina B12, quando a gente consome carnes, leites e ovos. Aí a gente tem um enorme problema, outro problema, né? Toda a sujeira que esses animais eliminam até serem abatidos, que vai contaminando todo o solo, tanto pela própria sujeira orgânica, como também com os produtos de limpeza utilizados para higienizar os ambientes onde esses animais são abatidos. Você consegue enxergar o todo? A gente não está falando do frango criado no quintal, a gente está falando de 70 bilhões de animais abatidos todos os anos, comendo, bebendo, eliminando gases, defecando, urinando. Você consegue visualizar em escala industrial? Consegue entender a gravidade desses hábitos que são tão nocivos para a nossa saúde, como também para o meio ambiente? Consegue visualizar a contaminação dos solos, das águas, do ar? E outra questão que a gente não pode ignorar é a quantidade de água gasta para se produzir esses alimentos. Para se produzir 1 kg de carne de boi, é necessário 15,5 mil litros de água. Eu não estou inventando isso, tá no site do Embrapa. 1 kg de carne de porco são necessários 6 mil litros de água, tá? É muita água. Agora, para se produzir 1 kg de feijão seco ou próprio grão de bico, são necessários 4 mil litros de água. Mas, sabendo que o feijão ou o grão de bico, quando cozidos, eles rendem 2,5 quilos, então a gente tem, para cada 1 kg de feijão ou grão de bico pronto para o consumo, um gasto de 1.600 litros de água. Já melhorou bastante. Agora, para se produzir 1 kg de brócolis, ou 1 kg de couve-flor, ou 1 kg de couve de bruxelas, gasta-se apenas 285 litros. Quer mais exemplos? Então vamos lá. 1 kg de tomate precisa de 215 litros de água. 1 kg de berinjela, 300 litros de água. Esses são apenas alguns exemplos para ficar claro o impacto ambiental na produção de alimentos de origem animal, ok? Então, quando alguém vier encher o saco que o banho tem que ser de 1 minuto, eu sempre respondo que eu compenso no meu hambúrguer. Óbvio que a gente deve sim fazer a nossa parte em casa, mas o consumo doméstico de água fica em torno de 10% do que é consumido no geral. É muito baixo. Não é no nosso banho que a gente vai ver realmente uma economia no consumo desse insumo tão essencial para a vida humana. A pecuária, ela ocupa 85% das terras aráveis do mundo, incluindo aqueles 75% de produção de grãos para ração, certo?
Mas eles só oferecem, eles só retornam 18% das calorias consumidas na alimentação humana. Você consegue enxergar o quanto esse sistema é insustentável? Se a gente tirasse os bichos e pegasse tudo que se usa para produzir alimentos para ele e a gente alimentar gente, seria possível alimentar mais 3,5 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, lembra daqueles 800 milhões de seres humanos que passam fome? Pois é, poderíamos acabar com a fome no mundo. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, em um único dia sem consumir alimentos de origem animal, ou seja, um dia fazendo segunda sem carne, você consegue economizar 60 litros de água. Aquela água azul, sabe? Você poupa 8 quilos de grãos que podem alimentar gente e não bicho. Você deixa de emitir 11 quilos de CO2 e poupa 24 metros quadrados de terra que são usadas para pecuária e produção de grãos que vão virar ração. Percebeu que eu nem precisei falar de maus tratos dos animais? Percebeu que eu nem precisei ficar falando de dó dos bichinhos? Porque tem muita gente que tá cagando e andando pra isso, tá? Definitivamente não é o meu caso, eu parei de comer carne por eles, mas hoje eu percebo o todo, que esse é apenas um dos motivos para parar ou reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Existem inúmeras outras razões para a gente mudar os nossos hábitos de consumo e a nossa alimentação urgentemente. A segunda sem carne precisa ser de segunda-feira? Não! A segunda sem carne pode ser feita no dia que você quiser, inclusive mais de um dia na semana, né? Em várias cidades tem restaurantes que aderiram à segunda-feira como a segunda sem carne, mesmo não sendo estabelecimentos vegetarianos. E assim eles dão desconto nos pratos sem carne. Fica aí uma sugestão aos donos de restaurante que são realmente ligados na causa ambiental, ligados à sustentabilidade. Porque comida sustentável vai muito além da hortinha feita em casa ou no restaurante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você faz a segunda sem carne ou se você é vegetariano. Aí você curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo para a gente conseguir pulverizar essas informações que são tão importantes para a nossa vida e também para o meio ambiente. Bora ser mais sustentável, gente, por favor. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!